eu vejo como advogado na Espanha e atuo na prática, eu vejo que essa decisão do Tribunal da Catalunha, como se fosse uma segunda instância da justiça brasileira, já que depois do Tribunal da Catalunha temos o Supremo e ainda também o Tribunal Europeu, eu vejo que essa decisão, não tive acesso à íntegra do processo, porém lendo a decisão, vejo que foi baseada na dúvida, né? No princípio do indúbio pro réu, na questão de eventuais contradições no depoimento prestado pela vítima, já que no caso em concreto não teriam mais provas para ratificar o que a vítima disse em sede de investigação, para ratificar isso nesse recurso, né? Na verdade, a decisão do Tribunal de Segundo Piso entendeu, então, que diante das contradições, da falta de certeza 100% que Daniel Alves teria praticado uma agressão sexual sem o consentimento da vítima, então, na verdade, essa decisão foi uma análise técnica, objeto de um acórdão prolatado pela segunda instância espanhola. E como advogado aqui, tenho certeza que o rigor técnico foi seguido nesse caso e foram analisadas as questões de fato e de direito pertinente ao objeto desse recurso levado à segunda instância. Acho que esse final, essa frase final, ela é muito importante porque a gente tende a olhar, e eu olho, né, com um olhar de mulher, de vítima, de entender que é um absurdo, mas do ponto de vista técnico-legal, eles cumpriram o que está dito pela lei. E aí eu quero perguntar para o senhor especificamente, pelo que está dito, do que a gente pode traduzir, né, da letra fria da lei, a palavra da vítima sozinha não vale. Na verdade, eu costumo dizer, eu também sou advogado em Portugal, na Hungria, e o sistema europeu é baseado no seguinte sentido. A palavra da vítima tem que ser ratificada por ela, obviamente, e além disso, comprovada por outros fatores que demonstrem que a vítima está falando a verdade, né? Então, nesse caso, por exemplo, teve um trecho da decisão que menciona que a vítima, em um determinado momento, pediu para... não, nas filmagens isso será mais elucidado ou demonstrado. Então, o Tribunal de Segundo Piso entendeu que teve uma certa fragilidade na questão probatória contra o Daniel Alves para culminar em uma sentença condenatória pelo crime de agressão sexual. Então, reformou a decisão de primeira instância e culminou na recente absolvição hoje por parte da segunda instância da justiça. E só uma dúvida, as outras provas dentro do contexto do processo, mas seriam o quê? As imagens, tem alguma outra coisa? As imagens são anteriores e posteriores, né? Porque o ato, a acusação dela é que o estupro ocorreu dentro do banheiro, num ponto que não tem imagens. É uma situação bem delicada, porque o X da questão é o que aconteceu dentro do banheiro. Ela consentiu ou não? Isso não tem nenhuma outra prova que possa ratificar o que a vítima disse, a não ser uma eventual confissão do Daniel Alves, já que dentro do banheiro não tem câmera, não teria testemunho ocular do que ocorreu dentro do banheiro. E lembrando, eu como advogado sempre me manifesto de forma técnica jurídica, não sou ninguém para defender ou acusar. Isso. Mas eu vejo que do ponto de vista probatório, não dá para alcançar a certeza de que dentro do banheiro o ato foi consentido ou não. Mas aí, desculpa, Stout, esse caso me pega, que é... Como é que a gente vai ter câmera dentro do banheiro, ou dentro da casa da pessoa, ou dentro de Como poderia provar esse caso, né? O que ela diz, como poderia ser provado considerando esse cenário da boate? Assim, eu vejo que no caso em concreto, como eu disse, não tive acesso à íntegra do processo, porém, tem alguns fatores, né, que possam, eventualmente, cada caso tem que ser analisado, eu digo isso, cada caso em concreto é cada caso em concreto, e é sempre na mesma busca da verdade real dos fatos. Por exemplo, se tivesse tido uma agressão que resultasse, né, em hematomas do ponto de vista de uma agressão para praticar mesmo o ato do estupro, né? Então, assim, obviamente, existem elementos? Existem, mas no caso em concreto, o Tribunal da Catalunha, que digo e repito, pela experiência que eu tenho, é um tribunal com magistrados experientes, tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista técnico,
e culminou nesse acórdão prolatado hoje. Eu acho que esse é um ponto-chave que o senhor, logo no início da entrevista, comentou, que é a dúvida. E daí a dúvida foi pró-réu, no caso. Isso é comum na legislação, na justiça espanhola? Seria o mesmo aqui no Brasil, no seu entendimento? Como eu disse, eu sou advogado em 4 países. E nos 4 países que eu advogo, o princípio do indúbio pro réu é um pilar essencial no direito penal, né? Tanto no Brasil, quanto na Espanha, quanto em Portugal e outros países. Então, na dúvida, tem que absolver. Não tem como condenar uma pessoa por um crime sem ser 100% de certeza que a pessoa praticou o crime, o que é diferente para investigar e acusar. Para investigar e acusar, bastam os indícios, mas para condenar, tem que ter prova sem dúvidas que foi a pessoa o autor da prática delitiva. O que chama a atenção nesse caso, entendi. Kelly e Dr. Eduardo Maurício, é que o Ministério Público e a Defesa pediam o aumento da pena. Vamos lembrar, lá no final de 2022, o Daniel Alves foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão. Ele chegou a ficar 15 meses na cadeia, saiu em março de 2024 ao pagar a fiança de 1 milhão de euros. E o Ministério Público e a Defesa queriam uma pena maior, mais do que 4 anos e meio de prisão. E no caso aí tem um entendimento diferente do Tribunal Superior da Catalunha, que anulou a condenação. Outras esferas agora poderão dar uma nova reviravolta nesse caso, doutor? Quais são as possibilidades a partir de agora? Agora, na letra da lei, cabe ainda um recurso por parte do Ministério Público, lembrando que a vítima, nesse caso, é assistente do Ministério Público, o Ministério Público é o autor da ação penal, e nesse caso o Ministério Público pode apresentar um recurso ao Supremo, lembrando que esse recurso passa por um juízo de admissibilidade. Então, esse recurso só vai ser aceito se, de fato, o Ministério Público demonstrar que foram afrontados preceitos constitucionais e não vai ter uma rediscussão de mérito. E, além disso, depois do juízo de admissibilidade, se for aceito, poderá ter o julgamento pelo Supremo e, depois de uma decisão pelo Supremo, também, se tiver questões a âmbito europeu, pode ser provocado o Tribunal Europeu, mas diante da experiência que eu tenho, a segunda instância, né, o Tribunal da Catalunha, no caso específico, é uma decisão de peso. Eu tenho algumas dúvidas também da parte técnica, né? De novo, aqui a gente não está fazendo um julgamento moral ou com questões feministas aqui, porque a gente está analisando tecnicamente a decisão que foi tomada e por quê, para entender por que ela foi tomada. A minha primeira pergunta é: o fato dela ter sido examinada por um médico legista que constatou lesões compatíveis com luta, como, por exemplo, machucados, coriações no joelho, isso foi considerado, é considerado, isso também não entra naquela questão do estágio das provas, né? Para além da palavra da vítima, ela tinha machucado? Assim, como eu disse, eu não tive acesso à perícia que foi feita no processo, porém, eu vejo o seguinte: se a perícia identificou luta corporal ou outras questões que possam fazer refletir numa eventual proibição do consentimento por parte da vítima, obviamente deveria ser um ponto a ser levado em consideração como mais provas além da palavra da vítima. Mas, para esse caso em concreto, eu não posso te dar essa resposta exata por eu não ter analisado a perícia, mas sim, obviamente a perícia, ela é uma prova, né? Tanto que quando vamos fazer uma defesa, por exemplo, num processo espanhol, a gente tem que elencar quais são as provas que estão ao nosso favor e o Ministério Público elenca as provas que estão a favor do Ministério Público. Quais são essas provas? Testemunha, perícia, câmera e outros elementos que ratifiquem a autoria delitiva. E a minha segunda pergunta, eu sei que o senhor não teve acesso aos autos, né? Mas pela sentença e pela sua experiência, se o fato dele ter mudado de versão, né? 1, 2, 3, 4, enfim, várias vezes. 4 vezes. 4 vezes. Né? Primeiro ele diz, não, eu não fui, nem conheço a senhora. Depois, realmente eu fui, mas eu não fiz nada. Aí, não, realmente fui, mas teve... Isso não é considerado tecnicamente um agravante? Isso é uma situação bem interessante que você questionou. Primeiro, no sistema jurídico brasileiro, por exemplo, não existe o crime de perjúria, de você mentir em juízo. E, obviamente, essa mentira, tanto da fase policial como na judicial, isso pode ser levado em conta para o juiz, por exemplo, te condenar ou
enfim, para responder, por exemplo, um crime de falso autoacusação ou outro crime. Agora, na justiça espanhola, eu vejo o seguinte: primeiro ponto, obviamente, essa questão de contradições em, enfim, depoimentos no início, no meio do processo, tem que ser levado em conta pelo judiciário, mas o que vale mesmo é o depoimento prestado perante o juiz, né? Porque uma coisa é você prestar um depoimento numa fase de investigação, depois você vai ter outra oportunidade para ratificar aquele depoimento perante o juiz. E a prova que vai ser levada em conta para a condenação é a prova produzida em instrução e julgamento, após a acusação formal. Então, assim, obviamente, na letra fria da lei, em você apresentar uma ou duas versões, isso não é motivo para te condenar, mas isso tem que ser analisado pelo magistrado diante de um contexto geral para decidir se a pessoa é inocente ou não.